Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo daquela circunferência, professor. Estou falando da circunferência trigonométrica, professor. Diz uma coisa para mim, vocês recordam que já foi trabalhado nas aulas passadas? Recordam dos pontos mais importantes para a compreensão do conteúdo inteiro. A gente vem do ensino fundamental com essa ideia da trigonometria, onde nos é apresentado pela primeira vez essa coisa de ângulo, de arco, professor, no estudo do triângulo retângulo. Recordam lá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrei, professor, onde nos pediam que nós aprendêssemos uma tabelinha de arcos notáveis. Vocês recordam? Professor, era basicamente 30, 45 e 60, que tinha uma musicazinha, não era? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tinha aquela musicazinha. Mas eu lembro que na minha época, o professor não me dizia por que daqueles resultados. Não, professor, dizia não. E é esse conteúdo que justifica o porquê que o seno de 30 é o meio, porquê que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que a gente vai um pouco mais além. A gente estava parado em arcos, em análise de arcos que não ultrapassavam 360 graus. Agora eu posso perguntar uma infinidade de arcos para vocês. Eu posso trabalhar com seno de ângulos obtusos, professor. Eu posso trabalhar com senos, cossenos, tangentes de ângulos que ultrapassam em muito 360 graus. Nesse caso, o que vai ser considerado agora é a quantidade de voltas que você pode dar na circunferência trigonométrica. Eu posso dar 1, 2, 3, 4 voltas, de modo, ao finalizar o meu percurso, eu vou parar em um determinado ponto. Eu vou parar em um determinado quadrante. Chegando nesse quadrante, o que se deve observar agora? Prof, se estou trabalhando seno, cosseno ou tangente, pois, dependendo do quadrante, meu resultado a partir de agora pode ser positivo ou negativo. Professor, diga uma coisa para mim, professor. Como é que funciona a variação de sinal do seno? Como é que funciona a variação de sinal do cosseno? E, por último, como que funciona a variação de sinal da tangente? Eu vou já recordar com vocês, por conta de ser uma parte muito importante, tá bom? E já vou começar aqui dando meu bom dia para você que já está conectado conosco aí pelo YouTube. Bom dia, grande Gabriel, professora Dene, já conectados com a gente. Tô vendo mais gente conectada aí, sejam todos bem-vindos. Para você que está na escola também, fiquem à vontade para estar participando. Meu bom dia para vocês também. Prof, recorda o que foi trabalhado de forma rápida na nossa última aula. Cara, nós recordamos o que vem a ser congruência, nós recordamos o que vem a ser simetria, ou seja, saber achar o arco côngruo, que é aquela primeira determinação positiva, tanto o arco em grau quanto o arco em radiano, e saber recordar simetria, saber encontrar quem que é o simétrico, e a partir desse simétrico fazermos a redução ao primeiro quadrante. Mas, prof, você vai lembrar de novo isso? Lógico, a gente trouxe um monte de atividade para vocês, tá bom? Em cima dessas atividades, a gente, lógico, vai recordando todo este conteúdo. Caderninho na mão? Vem cá comigo. Olha aí o conteúdo na tela de vocês. Circunferência trigonométrica, relação fundamental da trigonometria. Vamos começar recordando o processo clássico, que é aquele que demanda conta. Se você tiver com o teu livro da segunda série em mãos, você já pode até procurar para ficar dando uma olhada também lá no sumário, trigonometria, circunferência trigonométrica. Lá no sumário ele vai começar falando dos arcos, medidas, professor, desses arcos que podem ser expressas em graus, em radiano, e vai começando a desenvolver o conteúdo. Até que ele chega neste ponto aqui, que fala da relação fundamental da trigonometria. Eu costumo até brincar que essa relação fundamental da trigonometria é o teorema de Pitágoras da circunferência trigonométrica. Literalmente o teorema de Pitágoras. Vamos recordar tudo isso com vocês? Olha só, professor. O que a gente não pode esquecer daqui para frente, porque no ensino fundamental nós não
tínhamos que nos preocupar com isso. Por quê, professor? Os ângulos que nos eram apresentados nas questões eram ângulos agudos, ou seja, eram ângulos que pertencem ao primeiro quadrante. Quando eu tenho um ângulo que pertence ao primeiro quadrante, cara, não preciso me preocupar, porque seu seno, seu cosseno, sua tangente sempre será positivo. Mas, de hoje para frente, de hoje não, professor, do começo do mês para cá, quando a gente começou a entender que eu posso ter arcos muito maiores, professor, eu posso ter arcos côngruos, eu posso ter arcos simétricos, a gente tem que entender que agora deve-se ir observar em que quadrante, professor, eu tenho análise do meu arco. Tipo, se eu te perguntar alguma coisa na questão por um ângulo de 150 graus, cara, 150 graus vai estar em que quadrante? Professor, 150 graus vai estar no segundo quadrante. Então, eu tenho que saber se ângulos que pertencem ao segundo quadrante terão seu seno positivo ou negativo. Sempre você vai ficar com esse questionamentozinho. Será que o meu seno, o meu cosseno, a minha tangente, para o que está sendo apresentado, será positivo ou negativo? Então, durante as aulas anteriores, se você não tiver presente, se você na realidade não se fez presente, tá bom? Depois dá uma passada lá na plataforma do Canal Educação, acompanha todas as aulas, tira um horáriozinho de estudos para você acompanhar as aulas que você perdeu, tá bom? Porque todo o nosso conteúdo é sequencial. É uma aula fundamentando a outra. Então, vou partir deste ponto. Ao final da tela, vocês podem printar para fazerem consulta, porque eu tenho certeza que nem todo mundo memorizou. Mas, professor, no primeiro quadrante, ou seja, arcos que vão, ou melhor, que estão entre 0 e 90, arcos entre 0 e 90 são sempre positivos para o seu seno. Professor, no segundo quadrante, qualquer arco no segundo quadrante, ou seja, arcos que estejam compreendidos entre 90 e 180, também terão seno positivo. Então, a pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Eu perguntei com relação ao seno de 150 graus. O seno de 150 graus é positivo ou é negativo? Para seno, estou olhando ali, professor, que é positivo. Já terceiro quadrante, eu te pergunto, cara, quanto que é o seno de 210 graus? Aí você vai lá, 210, professor, é um valor que está entre 180 e 270. Ele está no terceiro quadrante. Então, se eu perguntar, professor, quanto que seria o seno de 210 com relação ao sinal, o seno de 210 é positivo ou é negativo? Professor, negativo. Por quê? Está no terceiro quadrante. Professor, se eu perguntasse quanto que é o seno de 330 graus, aí você vai dizer, 330 graus, professor, está no quarto quadrante. Qualquer ângulo que esteja no quarto quadrante terá seu seno negativo. Sim, professor, mas aí eu já sei quanto que é positivo, eu já sei quando que é negativo, professor. Mas e o resultado desses valores? É aí que você vai buscar nas apresentações anteriores. Nós falamos de congruência, nós falamos de simetria. Se o arco que for apresentado para vocês não for um dos arcos que vocês têm a obrigação de saber, ou seja, arcos aqueles que quando você chegar na prova não vai vir informando. Que arcos são estes? Vê se você lembra aí. Professor, eu estou falando do ângulo de 30, 45 e 60. Aqueles três arcos notáveis que vocês vêm visualizando desde o ensino fundamental. 30, 45, 60. Professor, se a questão não lhe forneceu 30, não lhe forneceu 45, não lhe forneceu 60, e ele não informar qual que é o valor do seno do ângulo em questão, pode ter certeza que o arco que vai ser apresentado para vocês, ele será simétrico ou côngruo do 30, do 45 e do 60. Só que, professor, além destes, agora que nós estamos no ensino médio, eu comentei, acho que o Gabriel até colocou lá, nós temos que aprender também, tá bom? Que a questão não é obrigada a nos fornecer o seno, o cosseno e a tangente das extremidades trigonométricas, que são aqueles arcos que delimitam os nossos quadrantes. Eu estou falando do 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Para estes arcos, eu também sou obrigado a saber seus correspondentes seno, cosseno
ou tangente. Eu tô vendo lá, Gabriel, show de bola, já tá fazendo até um resumo para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Gabriel sempre presente, ele já tá com todas as anotações do dia, tá fazendo um mini resumo lá. Show, Gabriel. Prof, então vamos lá. Aqui a variação de sinal de seno. Eu tenho que aprender? Deve. E o cosseno, professor? E o cosseno? Como que é a variação de sinal do cosseno? Primeiro quadrante eu lembro que o senhor falou que é positivo. Tá tranquilo. Primeiro quadrante cosseno é positivo. Durante as aulas a gente justificou por que é positivo, por que é negativo, analisando o eixo que contém os valores de seno, analisando o eixo que contém os valores de cosseno. Vocês ainda lembram, né? Eixo Y, professor, contém todos os valores de seno, professor. E tem limite máximo de 1 e limite mínimo de menos 1. O que quer dizer isso? Que o maior valor que eu posso ter para o seno de qualquer ângulo é 1. O menor valor que eu posso ter para um seno de qualquer ângulo é menos 1, professor. Significa dizer que uma questão de verdadeiro ou falso, se ele chegasse para você e te afirmasse que o seno de um determinado ângulo, professor, deu 2, cara, é falso. O maior valor que pode dar é 1, professor. Todos os resultados para qualquer ângulo são valores que estão do menos 1 até 1. Fechou? A mesma coisa para o cosseno, só que os valores de cosseno são encontrados no eixo X, professor, onde a gente justificou primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante também negativo, não vá confundir, eles são parecidos, mas não são iguais. Professor, e quarto quadrante, professor? Também positivo. Então, olha só o que é que você vai pensar. Toda vez que você estiver fazendo uma conta de trigonometria, o cara vai perguntar, cara, calcula para mim o cosseno de 300, professor. Calcula para mim, ó. Deixa eu anotar, habilitei. Calcula para mim, só para você entender. Eu quero que você calcule o seno de 300, eu quero que você calcule o cosseno de 300. O que é para você pensar agora? Cara, o 300 é um daqueles arcos que eu tenho a obrigação de saber? Toda vez você vai pensar desse jeito. Não, professor. Eu tenho a obrigação de saber 30, 45, 60. Eu tenho a obrigação de saber 0, 90, 180, 270 e 360. Esse eu já tenho que saber de cabeça, tá bom? Tá, professor. A questão não lhe informou quanto que é, professor, nem seno e nem cosseno de 300. Então, você vai pensar, cara, ou eu vou atrás da congruência, ou eu vou atrás da simetria. Quando é que eu devo correr atrás de uma congruência? Quando o valor do arco for superior a 360 graus. Professor, e quando é que eu vou atrás da simetria? Quando o arco que ele lhe forneceu for um valor entre 0 e 360 graus. Prof, diga uma coisa, como é que eu acho o simétrico do 300? Primeiro, olha a ordem. Primeiro você verifica se é positivo ou negativo e depois você vai atrás do simétrico. Siga essa ordem para não errar. Tipo, o 300 graus, professor, é um arco que pertence ao quarto quadrante, professor, ou seja, se eu estou perguntando o seno de 300, eu já sei que ele vai ser negativo. Se eu estou perguntando o cosseno de 300, eu já sei que ele será positivo. Por quê? Por conta do quadrante. Agora, vamos lá. Ele é negativo para o seno igual a quem? Quem é o simétrico dele, professor? É assim que você tem que pensar. Quem é o simétrico do cara? Estão lembrados? Tá, professor, então peraí. Primeiro, o cara vai me dar um ângulo. Eu vou verificar, professor, se ele é positivo ou negativo. Primeira coisa. Depois, eu procuro ver quem é o côngruo ou quem é o simétrico do cara. Como é que a gente faz para achar a simetria? Eu lembro de ter colocado para vocês a representação algébrica, professor, dos arcos por quadrante. Primeiro quadrante era X. Segundo quadrante, professor, era 180 menos x, terceiro quadrante 180 mais x e quarto quadrante 360 menos x. O que a gente busca descobrir com essas representações algébricas que eu acabei de colocar aqui?
Deixa eu ver aqui, 240? Como assim, Gabriel? Não entendi o 240 que você colocou. Vê só, eu tô vendo, professor, que o 300 graus, professor, é um arco que está em que quadrante, professor? No quarto, professor. Então, qual é a expressão matemática que representa qualquer arco no terceiro quadrante? É 360 menos x. Então, para você encontrar o simétrico, é só você pegar aquele arco lá, é 240. Ah, aí tudo bem, 60 tudo bem. É porque o 240 é outro simétrico. Quando a gente buscar a simetria, Gabriel, a gente sempre busca a simetria no primeiro quadrante. Sempre eu quero encontrar quem é o simétrico no primeiro quadrante. No primeiro, tá bom? Então, professor, eu pegaria esse 300 graus e igualaria ao 360 menos x. Ia ficar 300 graus é igual à expressão do quarto quadrante. O 300 está no quarto quadrante. 360 menos x. E resolveria esta conta aqui, ó, para encontrar o x. O x é o teu arco simétrico no primeiro quadrante. É isso que a gente está buscando. Então, professor, passa o x para o primeiro membro, ele vai positivo. Vai ficar 360 menos 300. Professor, o x dá exatamente 60 graus. Ou seja, lembra como foi que eu coloquei para facilitar a tua memorização? Eu disse assim, olha, aprende que qualquer ângulo tem dois tipos de parentesco, professor. Ou ele tem o parente côngruo, ou ele tem o parente simétrico. Nesse caso do 300, esse seno de 300... ele é negativo, primeiramente, por ele estar no quarto quadrante, igual ao seno de 60, que você é obrigado a saber. Ou seja, a gente vai te dar um ângulo que, de imediato, ao olhar, você não tem obrigação de saber, mas tem que pensar o quê? Cara, se a questão não me informou quem é o seno, quem é o cosseno ou quem é a tangente desse ângulo, com certeza, aquele 300 deve ser parente ou do 30, ou do 45, ou do 60. Ou, professor, ele pode ser parente, professor, de uma das extremidades trigonométricas. Prof, então, peraí. Na nossa situação, os parentes só tem 2 graus de parentesco, né, Gabriel? O é côngruo é simétrico. Prof, e quanto que é o seno de 60? Professor, aí o seno de 60 é comigo, eu tenho que saber. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que o que nós estamos tentando calcular não é, professor, o seno de 60, e sim o seno de 300. Então, eu sei que a resposta vai ser menos, pelo fato de nós estarmos calculando esse cara, é negativo, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 300 é menos raiz de 3 sobre 2. Lembraram? Tudo isso nós apresentamos nas aulas anteriores. Eu só estou reforçando a importância de nós recordarmos a variação de sinal, porque ao trabalharmos com equações e inequações trigonométricas, nós vamos sempre chegar neste ponto. Chegar neste ponto de verificar ao final do processo resolutivo, chegar e verificar se a resposta final será positiva ou se a resposta final será negativa. Quem vai me garantir isso, professor, é o quadrante. É sempre o quadrante. Então, se eu fosse perguntar ali o cosseno de 300, professor, eu já sei que o simétrico do 300 é o 60. Então, cosseno de 300 ele é positivo e igual ao cosseno de 60. Ou seja, é mais 1/2, professor. Entendeu a importância de eu saber a variação de sinal? Prof, tá faltando, vou limpar rapidinho aqui. Já tenho aqui na telinha de vocês, estava só justificando. Tudo isso que nós já justificamos foi apresentado em aulas anteriores. Eu quero que vocês recordem disso aqui, que está um resumo da variação de sinal. Outra coisa que eu comentei durante as aulas anteriores é que, durante todo o conteúdo, o meu foco são nessas duas relações trigonométricas aí. Eu tenho que saber seno e cosseno, só. Não, professor, mas aqui eu estou folheando meu livro. Professor, tem um montão de fórmula, professor. Tem um montão de conta, professor. Zulivan, eu não vou aprender isso tudo. Calma.
vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui um acordo. Vamos aprender tudo de seno, vamos aprender tudo de cosseno, que no decorrer das aulas, a gente vai justificando para vocês que qualquer outra relação que se apresente vem do seno ou vem do cosseno. Ou seja, com o meu conhecimento de seno, com o meu conhecimento de cosseno, a gente consegue resolver qualquer questão. Digo mais, hoje, se der tempo, eu trouxe um processo, tá bom? Que não tem nos livros e não tem na internet, tá bom? Eu apelidei de TK. O que seria esse TK, professor? O Teorema do Kessler. Por quê? Foi criação nossa. Então, lá, a gente vai deixar de utilizar contas, muitas contas que estão no livro de vocês. Então, eu vou apresentar o processo tradicional, o processo resolutivo, que é o que está como o teu livro está apresentando, e logo em seguida eu apresento o processo que eu criei, que é para você não ter a necessidade de fazer essa conta. Minha gente, vocês vão ver que é super mágico. Cara, você não vai precisar fazer conta. Aliás, eu vou fazer mais uma observação. Prof, então vamos lá. Qual foi a primeira identidade trigonométrica que o senhor apresentou para mim? Foi a tangente. Lá na tabela não tem o seno, cosseno e tangente? Então, professor, eu tenho variação de sinal para o seno, variação de sinal para o cosseno. Eu preciso aprender a variação de sinal da tangente? Até se você quiser, sim. Mas se eu sei seno e cosseno, eu aprendi que a tangente, professor, é só você dividir o seno pelo cosseno, literalmente. A tangente é só você dividir o seno pelo cosseno. Então, faz só o jogo de sinal aí entre o sinal do primeiro quadrante do seno e o sinal do primeiro quadrante do cosseno. Professor, mais com mais, professor, dá mais. Segundo quadrante, mais com menos, professor, dá menos. Literalmente jogo de sinal. Professor, menos com menos dá mais e menos com mais dá menos. Ou seja, primeiro quadrante e terceiro quadrante para arcos tangente são positivos, segundo e quarto quadrante são negativos. Os alunos até dizem, professor, esse aí vai alternando, né? Esse aí vai alternando, professor. Ou seja, fica mais, menos. Basicamente isso. Então, ó, vocês podem até printar a telinha. Gabriel já ia comentar. Muito bem. De todos estes três que nós acabamos de recordar com vocês, vale lembrar que para a tangente, eu não existe, tá bom? Não existe tangente de 90, não existe tangente de 270 graus. Quando eu digo não existe, não é que eles valem zero, não, tá bom, gente? Não tem mesmo. É aquele ezinho ao contrário cortado, ou seja, se o cara perguntar quanto que é a tangente de 90 para você, você vai botar assim, professor, esse ezinho ao contrário, ó, cortado, não existe. Quanto que é, professor? A tangente de 270 graus, o ezinho ao contrário, cortado, não existe, não é zero, não existe. Tudo bem? E, professor, por quê? Dá uma espiada nas aulas anteriores, está tudo explicadinho lá. O que é que eu queria de vocês aqui? Recordar a questão da variação de sinal, que isso aqui você tem que estar, professor, já com tudo memorizado, porque a gente vai trabalhar, a gente vai chegar no ângulo e a gente vai se perguntar, esse cara está em que quadrante? O resultado que eu quero será positivo ou negativo? Depende, professor. O senhor está querendo que eu calcule um seno, um cosseno ou uma tangente? Tipo, eu tenho um arco, professor, do terceiro quadrante. Se eu pedisse o seno, eu já sei que o seno desse arco é negativo. Se eu pedisse o cosseno desse arco, ele também seria negativo, mas se nós pedíssemos a tangente de um arco no terceiro quadrante, este, por sua vez, seria positivo. Recordado variação de sinal, professor, a gente não pode esquecer da relação fundamental da trigonometria, que eu também pedi que vocês anotassem. Eu estou fazendo só um apanhado rápido do que nós apresentamos na última aula, que é ponto de partida para darmos continuidade ao conteúdo. Prof, o senhor disse para mim que eu aprendesse essa expressão. Relação fundamental da trigonometria. Repita comigo. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1, professor. Para que serve a relação fundamental da trigonometria? Cara, vocês estão vendo que é uma expressão que apresenta o seno e o cosseno nela. Então, tipo, se eu tenho seno e eu substituo nessa fórmula, eu consigo achar o cosseno no desenvolvimento desta equação. Se eu tenho o cosseno,
e eu substituo nessa fórmula, eu tenho como achar o seno, professor. Então, a ideia geral da relação fundamental da trigonometria é essa: achar seno e cosseno. E, a partir daí, chegarmos em quaisquer outras relações trigonométricas. Por quê? Primeiro, se ele me perguntar a tangente, eu já conheço o seno, eu já conheço o cosseno, professor. Eu pego o valor do seno, eu divido pelo valor do cosseno e nós encontramos a tangente. Tipo, professor, eu quero que você calcule para mim o seno e a tangente de um ângulo X. Até fiz essa questão com vocês. Só que o que eu quero que vocês entendam agora é que eu não vou te dar o ângulo. Lá no ensino fundamental, eu dizia que o ângulo era 30, que o ângulo era 45, que o ângulo era 60. Agora, eu não te dou o ângulo. Eu digo se um ângulo X, qualquer, pode ser qualquer valor esse ângulo, gente. Pode ser qualquer valor. Se eu tenho um ângulo X determinado por um arco no primeiro quadrante, por incrível que pareça, essa informação aqui é a informação mais importante da questão. Sem ela, nós iríamos ficar, professor, numa dúvida. Aquele ângulo, por nós não sabermos o seu valor, nós não temos como afirmar o quadrante. Consequentemente, nós não teríamos como afirmar se seu seno, cosseno ou tangente seria positivo ou negativo. Professor, primeiro quadrante. Se o cara perguntar seno para ti, é positivo. Se o cara perguntar cosseno para ti, é positivo. Se o cara perguntar, professor, tangente para ti, é positivo. Ou seja, no primeiro quadrante, todas as relações trigonométricas são positivas, professor. Então, esse seno do ângulo, que eu não sei quanto que é, eu já sei que o resultado aqui vai ser positivo. A tangente desse ângulo aqui, professor, que eu não sei quanto que é, mas eu sei que a resposta dela vai ser positivo, professor. Tudo bem? Então, de cara, eu já sei se o resultado é positivo ou negativo. Agora, vamos entender como é que a gente vai achar este seno e esta tangente. Já nos foi dada uma informação. Ele já disse para a gente que o cosseno do ângulo é 3/5. O que é que vocês acham que eu vou fazer com esse 3/5? Eu vou colocar aqui, ó, na relação fundamental da trigonometria, e a gente vai desenvolver uma equação, vai resolver. Isso pelo processo que está no livro de vocês. Eu vou pegar já, hoje ainda, essa mesma pergunta, essa mesma questão, e vou apresentar para vocês o TK, que é o Teorema de Kessler, onde não será necessário esta conta. Mas eu vou fazer com conta, porque se eu apresentar o TK, você não vai querer aprender o processo tradicional, e este às vezes se faz necessário em uma questão ou outra. Então, professor, comecemos. Ele começou a questão me dando o cosseno de x igual a 3/5. Eu vou pegar a relação fundamental da trigonometria, professor, que diz que o seno de um ângulo mais o cosseno do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, se o cosseno, professor, de x vale 3/5, onde tem aqui eu vou botar 3/5, só que está ao quadrado lá na fórmula, não é? Vai ficar, professor, seno ao quadrado de x, que eu estou repetindo. Lá no lugar do cosseno eu coloquei o 3/5 ao quadrado igual a 1. Resolvemos a conta agora. Professor, aquele 3/5, você vai resolver a potência, vai ficar 9/25, não é? Então, vai ficar seno ao quadrado de x mais 9/25 igual a 1. E agora, professor, como qualquer equação, aquele 9/25 você joga para o segundo membro, que é para deixar a letra sozinha no primeiro membro, não é isso? Isso. O 9/25 vai passar para o segundo membro subtraindo, professor. Vai ficar seno ao quadrado de x é 1 menos 9/25. Como é que eu vou resolver aquela conta 1 menos 9/25? Tem fração, não é, professor? É uma subtração de frações. A gente tem que tirar o MMC. Aqui embaixo é 1. O MMC seria 25, professor. Então, professor, tirando o MMC, 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 9, 9. Estou fazendo a conta normal. 25 menos 9, professor, dá 16/25. Cara, aquele seno está ao quadrado, não é? Para me tirar aquele expoentezinho 2, esse expoentezinho 2, professor, ele vai virar uma raiz, tipo como se fosse uma equação do segundo grau.
Ah, professor, então o senhor vai dizer que o seno de x é mais ou menos a raiz, né, professor? O quadrado, ele se transformou naquela raiz. É mais ou menos a raiz de 16/25. Ou seja, o seno de x é mais ou menos 4/5. Tá, professor? Até aí tudo bem. Olha como foi que nós finalizamos. Ficou mais ou menos. Deixa assim? Não. Ou a resposta será mais 4/5 ou a resposta será menos 4/5. Qual é das duas, professor? De novo, qual foi a informação da questão que nós julgamos ser a mais importante? Quadrante. Esse ângulo que nós estamos analisando aqui, professor, a questão nos informou que este ângulo é um ângulo do primeiro quadrante. Professor, no primeiro quadrante, nós aprendemos, professor, que o seno de um ângulo, ele é positivo. Então, tá aí, professor. Ele tinha me dado o cosseno, que era 3/5. Eu substituí na relação fundamental da trigonometria, fiz o desenvolvimento algébrico, encontrei que o seno do ângulo é 4/5. Prof, primeira pergunta respondida. Falta o senhor achar a tangente. Cara, se eu já sei quem é o seno, se eu já sei quem é o cosseno, a tangente, ela é uma identidade trigonométrica. Já sei quem é seno, já sei quem é cosseno. Nós aprendemos que a tangente é sempre, pega o seno, divide pelo cosseno. Então, eu vou pegar 4/5 dividido por 3/5. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Posso fazer uma pequena simplificação ali, cortar os 5, encontrar que a tangente do ângulo é 4/3, professor. Prof, acabou a questão? Acabou. Difícil? Não. Grande, talvez. A gente teve que realizar um processo algébrico, a resolução de uma equação do segundo grau, está incompleta, na variável seno ao quadrado de x, mas nada tão complicado. Tem como fazer mais rápido? Tem. Dava para nós encontrarmos esses dois valores de cabeça, que é o que a gente vai estar apresentando já já para vocês. Mas antes, outras situações, problemas. Exemplo 2, professor. Eu quero que vocês localizem para mim, professor, quanto que vale o cosseno de x. Quanto que vale o cosseno de x? É 0, menos 1, menos raiz de 5 sobre 5, 2 raiz de 5 sobre 5 ou raiz de 5 sobre 5? Vamos lá, devagar. Quais foram as informações apresentadas na questão? Ele disse para mim se seno de x dividido por cosseno de x é igual a 2 e, olha só, a parte mais importante da questão, o meu ângulo, ele é maior que 180 graus e menor que 270 graus. Ou seja, que informação é essa que ele está me dando, professor? Ele está dizendo aqui para o senhor que esse ângulozinho, ele pertence a que quadrante? Professor, esse ângulo aqui, entre 180 e 270, o π é 180, o 3π sobre 2 é o 270, professor. Esse cara aí está no terceiro quadrante, professor. Então, embora, por isso que eu digo que a parte mais importante é o reconhecimento do quadrante. Embora eu não tenha feito questão alguma, eu já posso dizer que o cosseno deste ângulo, ele é um ângulo do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os cossenos, eles são positivos ou negativos, professor? Eu já sei que a resposta tem que ser negativa, professor, sem ter feito conta, só analisando a questão do jogo de sinal dos quadrantes, professor. A já é negativo? Já, professor. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Você entendeu? Eu já poderia até eliminar aquele menos 1, porque para dar exatamente menos 1 tem que ser uma extremidade trigonométrica. Extremidade trigonométrica não pertence a nenhum quadrante, professor. Então já poderia eliminar esse aqui também. Achei a resposta, professor. E não houve a necessidade de conta. Eu só percebi, professor, que o cosseno do ângulo, por estar no terceiro quadrante, tinha que ser negativo. Então, não pode ser a letra A, que não é negativo, não pode ser nem a letra D e nem a letra E. Professor, a letra B é negativo. Por que que o senhor eliminou ela? Seria uma possibilidade, até seria.
Se eu não lembrasse, professor, que os valores para dar exatamente 1 ou menos 1 ou 0 tem que ser extremidade trigonométrica. Extremidade trigonométrica não pertence a nenhum quadrante. São justamente os que delimitam, os que separam estes quadrantes. Então, eu cancelei aquele menos 1. Prof, mas eu quero ver a conta. Vamos fazer então? Vamos lá, professor. Vamos fazer a conta para saber se a resposta vai dar menos raiz de 5 sobre 5. Mas já deu para perceber que dava para encontrar só com a parte teórica. Professor, vamos nós. Ele começou me dando esta informação. Seno de x dividido por cosseno de x igual a 2. Eu vou me utilizar, professor, da relação fundamental da trigonometria para me estar encontrando, professor, ou o seno ou o cosseno. E a gente começa fazendo aqui cruz credo, ó. Esse vezes esse, professor. Vai ficar seno de x vezes 1, professor, que fica aqui embaixo do 2, é igual a 2 vezes o cosseno de x. Cheguei nessa expressão, eu isolei o seno de x. Eu já sei que o seno de x vale 2 vezes o cosseno. O que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar a relação fundamental da trigonometria e no lugar aqui do seno de x, eu vou substituir pelo quê, professor? 2 cosseno de x. Equação normal. Então, vai ficar 2 cosseno de x ao quadrado, repetindo o resto da expressão, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Equação do segundo grau novamente. Resolve a potência lá, 2 cosseno de x ao quadrado vai dar 4 cosseno ao quadrado de x, que a potência vai para o 2, que está lá na frente, como eleva o cosseno ao quadrado. Mais o restante da equação, que é cosseno ao quadrado de x igual a 1. Prof, termos semelhantes. 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 5 cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Aquele 5 que é coeficiente multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Eu tenho que o cosseno ao quadrado de x é 1/5. Agora só falta a raiz, né, professor? E como está ao quadrado, fica mais ou menos a raiz, professor. Vai ficar que o cosseno de x é mais ou menos a raiz. Aquele 2 vira a raiz, não é assim? Que a gente aprendeu na equação do segundo grau. Prof, ali raiz de 1 é 1, raiz de 5 não tem. Então, vai ficar que o cosseno de x é mais ou menos 1 sobre raiz de 5. E, professor, ficou raiz embaixo. Eu aprendi que quando eu estou fazendo uma conta e ela dá uma fração onde o denominador fica uma raiz, o tio disse para mim que não podia deixar desse jeito. Tinha que fazer um negocinho. Vocês lembram o nome? Professor, quando ficava a raiz embaixo, nós tínhamos que racionalizar, professor. O que quer dizer isso? Multiplicar numerador e denominador pelaquela raizinha lá de baixo, professor. Então, vezes raiz de 5, vezes raiz de 5. Professor, 1 vezes raiz de 5 dá raiz de 5. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá só o 5, professor. Então, ficou mais ou menos raiz de 5 sobre 5. A gente sempre vai chegar nesse dilema. Ou é mais ou é menos. Aí vem para cá, professor. A questão me disse que o x aqui, professor, está entre o π, que vale 180, e o 3π sobre 2, que vale 270 graus. Então, a gente pôde concluir que esse x é um arco do terceiro quadrante. Nós estamos tentando, professor, saber se esse cara é positivo ou é negativo. Professor, o x aqui, por ele ser um arco do terceiro quadrante, professor, o valor do seu cosseno tem que ser negativo, professor. Ou seja, o cosseno do ângulo é menos raiz de 5 sobre 5. Alternativa correta, letra C de Canal Educação. Professor, difícil. Treino, até porque nós estamos na segunda série do ensino médio. O que nós desenvolvemos algebricamente aí foi uma equação do segundo grau, apresentada a todos no 9º ano. Ah, professor, mas eu não vi direito, eu não recordo direito. O que que eu faço? Você vai perguntando ali.
Você não está com o chat ao vivo comigo, tanto pelo IPTV quanto pelo YouTube? Então, à medida que a gente vai apresentando um desenvolvimento desse, qual que é o seu papel como aluno? Chegar lá no chat e colocar para mim, professor, por que ali ficou 4? Por que aquela raiz de 5 vezes raiz de 5 virou 5? Mesmo que seja na parte das contas mesmo. Se você não recorda, você tem que perguntar. Não pode ficar com a dúvida, professor, tá bom? Tem que perguntar mesmo. Bacana? Então, professor, cheguei nesse resultado. Mas, lembrando, esse aí é o processo que o teu livro explica. Já eu vou criar aqui, no caso, uma metodologia nova para facilitar para vocês. Como eu falei, não tem no livro. Mas, para nós nos utilizarmos desse processo, tá bom? Que é justamente, apelidei carinhosamente com o meu nome, que é professor Kessler. Eu chamei de TK, que é o Teorema do Kessler. Cara, eu não vou precisar fazer essa conta, não. Você vai conseguir chegar nesse resultado direto. Não está acreditando? Fica aí. Fica aí que você vai ver como você vai chegar naquele resultado e não vai fazer essas contas aqui. Bacana, professor? Então, vamos lá. Está aí a alternativa correta, só para justificar a letra C. Prof, olha só. Além do seno, do cosseno e da tangente, o que eu tenho agora? Estou na segunda série do ensino médio, professor. Estou aqui na segunda série do ensino médio, então vou aprender algo novo. Além do seno, cosseno e tangente, eu também tenho que passar a aprender agora o que são relações inversas. O que a gente comentou no comecinho dessa aula? Que eu só preciso saber seno e cosseno. Então não vai te prender, professor, eu vou ter que aprender um montão de coisa. Não, gente. Tu vai ter que aprender tudo de seno, tudo de cosseno. O resto é o resto. O resto é consequência. O que eu quero te afirmar? Eu quero te dizer que se você disser para mim, professor, eu sei fazer conta com seno, eu sei fazer conta com cosseno, então não se preocupe com o resto. Se você sabe seno, você sabe, professor, o que é uma secante, uma cossecante e uma cotangente. Como assim, professor? Pelo nome, eu tenho relações inversas. Por quê? Porque nada mais são do que o inverso das relações que eu já sei, professor. A secante é 1 sobre o cosseno, é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. A cotangente é o inverso da tangente, professor. Ah, professor, eu vou precisar calcular? Não, não vai precisar fazer conta se você entende a ideia do que é o inverso. Se você entende que a secante, eu até peço que vocês aprendam assim, como é que esse é que você botou? O cosseno, a cotangente é o inverso da tangente. Isso, só está colocando lá direitinho, né, Gabriel? Olha só, como é inverso, eu lembro assim, sé vai com có. Có vai com sé. Só para você não confundir quem é o inverso de quem. Já cotangente não tem erro. Cotangente é o inverso da própria tangente. Olha como é que eu quero que vocês pensem aqui. Prof, eu tenho ali o seno de um ângulo. Ele me deu a informação seno de um ângulo. E ele quer que você calcule para mim o valor da secante desse ângulo, da cossecante deste ângulo e da cotangente desse ângulo. Professor, nas relações inversas, eu preciso me preocupar com quanto à variação de sinal com relação aos quadrantes? Precisa e não precisa. Como assim, professor? Como a secante, professor, é o inverso só anotar aqui, para quando os meninos forem estudar já lembrarem de cara. Inverso do cosseno, a cossecante. E a cotangente. Você vai obedecer o seguinte: a secante obedece à mesma variação de sinal do cosseno. Se ela vem do cosseno, ela obedece à variação de sinal do cosseno. A cossecante, professor, ela obedece à mesma variação de sinal do seno. Ou seja, seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. A cossecante também, porque é inverso do seno. A cotangente obedece à variação de sinal
da tangente. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver aqui, encontrar o valor da secante, da cossecante e da cotangente. Professor, ele me deu só essa informação aqui, ó, que o seno do ângulo é 3/5. Me deu essa informação. E me deu a informação outra mais importante até do que esta, professor. Ele disse para mim que o ângulo está entre 0 e 90 graus. Ou seja, professor, o ângulo que nós vamos analisar pertence ao primeiro quadrante. Opa, professor, quando dá primeiro quadrante, show de bola, facilitou minha vida. Por quê? Porque nós acabamos de colocar, professor, nos slides anteriores, que se o ângulo estiver no primeiro quadrante, sempre é positivo. Seno, cosseno, tangente. Consequentemente, secante, cossecante ou cotangente. Professor, mas eu quero entender como é que eu acho. Gente, você vai inverter. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tenho que o seno do ângulo é 3/5. Como é que eu faço para achar secante, cossecante, cotangente? Prof, tipo assim, eu já sei a cossecante. A cossecante é o inverso de quem? A cossecante é o inverso do seno. Só que eu não quero que você faça conta, professor. Eu quero só que você entenda que se a cossecante é o inverso do seno e o seno vale 3/5, o que é o inverso de 3/5, gente? O que é o inverso de 3/5? É 5/3, professor. Então, a cossecante, se aqui é 3/5 e a cossecante, o senhor está me dizendo que é o inverso do seno, a cossecante é 5/3. Eu não vou precisar fazer conta. Eu vou precisar achar o seno, inverter. Para achar a secante, eu vou precisar achar o cosseno e inverter. Para achar a cotangente, eu vou precisar achar a tangente e inverter. Prof, então vamos lá, de boa. Cossecante é 5/3, cossecante já é 5/3. É isso, Gabriel, nem precisava você fazer a conta, você botar 1 sobre 5/3 e operacionalizar. Não ia precisar fazer divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É só você lembrar de quem ela é inversa. Secante é o inverso de quem? Do cosseno. Tipo, se eu perguntasse para você quanto que a secante de 60 graus. Professor, olha, a secante é o inverso de quem? Professor, a secante é o inverso do cosseno. Aí você puxava na sua cabeça. Quanto que é o cosseno de 60? É 1/2. O cosseno de 60 é 1/2. Se o cosseno de 60 é 1/2, a secante é o inverso disso. Ah, então, professor, é 2/1. Ou seja, é 2. Eu quero que vocês raciocinem desta forma. Isso, sempre desse jeito. Prof, mas e os outros? Tudo bem, a cossecante eu tenho já o seno, mas eu não tenho o cosseno e eu não tenho a tangente. Cara, se você já sabe que o seno é 3/5, você pode pegar esse seno e jogar na relação fundamental da trigonometria para achar o cosseno, professor. A mesma coisa que nós fizemos no primeiro slide de exemplo de hoje, que eu pedi que vocês achassem o seno e a tangente. Não foi, não? Só que lá eu te dei o cosseno, se eu não me engano. Prof, então eu vou pegar esse 3/5 aqui, ó. Eu vou pegar esse 3/5, que é o valor do meu seno, professor, e vou colocar onde tiver o seno. Então, vou fazer a conta. Seno ao quadrado vai ficar 3/5 ao quadrado, mais cosseno de x é igual a 1, professor. Resolvendo 3/5 ao quadrado vai dar 9/25, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Professor, esse é que é o método prático que o senhor falou para mim? Não, ainda não. Ainda não. Calma, o método prático vai ser prático mesmo. Aqui nós estamos apresentando para vocês quais são as relações inversas da trigonometria. Prof, 9/25 passa para o lado do 1, ele vai passar subtraindo. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9/25 avos. Tem que tirar o MMC ali, professor. Resolvendo a conta, vai ficar 25 menos 9 sobre 25. Eu fiz o MMC aqui, ó.
resolver essa conta, tem uma subtração de frações, tem que tirar o MMC. Prof, 25 menos 9 dá 16, 25. Professor, de novo, tá aquele quadradozinho lá, né, que o senhor falou. Esse quadradozinho aqui, ele vai virar a raiz, né? Isso. Cosseno de x é mais ou menos a raiz de 16, 25 avos. Professor, qual que era o quadrante mesmo? Professor, o quadrante era primeiro quadrante, tá aqui, ó. O x está entre o 0 e o 90, professor. Primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Positivo. 4/5. Professor, o senhor já achou o cosseno? Já dado se eu achar a secante. A secante, professor, é o inverso do cosseno. Se o teu cosseno deu 4/5, o que é o inverso disso? 5/4. Ah, professor, então, eu acho o cosseno, inverto. Eu estou achando a secante? Isso. Eu acho o seno, inverto. Eu estou achando a cossecante. Eu acho a tangente, que ainda não achei, e inverto, eu acho a minha cotangente. Então, não é nada mais do que eu saber o seno, o cosseno e a tangente. Prof, o senhor já conhece o seno, que ele já tinha dado na questão. Está aqui, professor. E o senhor conhece agora o cosseno. Como é que o senhor faz para achar a tangente? Professor, eu já sei quem é o seno, eu já sei quem é o cosseno. Para nós acharmos a tangente, é só lembrar que a tangente é a primeira identidade trigonométrica que nós apresentamos para vocês. A tangente é só você pegar o valor do seno, que é 3/5, e dividir pelo cosseno, que é 4/5. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Faz as simplificações quando possível, dá de cortar os 5 ali, professor. A tangente do ângulo é 3/4. Prof, acabou a questão. Eu já sei que o seno é 3/5. Eu já sei que o cosseno, professor, é 4/5. E eu já sei que a tangente é 3/4. O que é a secante? O que é a secante, professor? A secante é o inverso de quem? Do cosseno. Cadê o cosseno? Está aqui, professor. Então, eu posso dizer que a secante desse ângulo, o inverso daquilo ali vai ser 5/4. A cossecante desse ângulo, professor. A cossecante é o inverso de quem? Do seno. Quem é o seno? 3/5. Quem é o inverso de 3/5? Se é 3 em cima, 5 embaixo, vai ser 5/3. Está faltando a cotangente desse ângulo. A cotangente é o inverso de quem? Da tangente. Se a tangente é 3/4, inverte 4/3. Mais fácil, impossível. Até porque vocês já sabem trabalhar com o seno, com o cosseno e com a tangente. Vocês entenderam? Certeza, pergunta. Gente, chat está aí para isso, para vocês perguntarem. Então, consegui chegar na secante, na cossecante e na cotangente. Só inverti na secante o cosseno, só inverti na cossecante o seno, só inverti na cotangente o valor da nossa tangente. Vocês entenderam mesmo? Certeza, pergunta. Então, caladinhos aí, eu acho que entenderam. Prof, vamos lá. Vamos treinar um pouquinho. Depois que a gente treinar um pouquinho, depois que a gente realizar algumas atividades, eu vou pegar essas mesmas questões que eu acabei de apresentar, só que a gente vai resolver elas sem conta. A gente não vai fazer conta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer uma questão de valor numérico. O que é a questão de valor numérico? Eu te dou o valor da letra, tu substitui e vai resolvendo. Ele quer o resultado dessa expressão, que quando a gente olha azul livre, professor, esse negócio deve ser muito difícil. Pior que não. Sabe por quê? A gente vai te cobrar numa questão como esta somente o básico do conteúdo. É só você fazer devagarzinho para não errar. Basicamente são as adições, as subtrações, as multiplicações ou as divisões que se apresentarem na questão. Então, peraí, professor. Valor numérico, ele quer que eu calcule o valor daquela expressão lá, seno de x menos tangente de 2x mais cosseno de 3x dividido pelo seno de 2x menos a tangente de x/2. Aí tu, ixi, professor, do livro, negócio difícil. Ah, não, cara, tá fácil, olha só. Ele já disse para mim que o valor do x aqui, ó,
que eu irei substituir? Ele já me deu, professor, então tá fácil. Ele disse que o x vale π sobre 2 radiano. Aí você tá lá, dá no mesmo, professor. Deixa eu te perguntar, tu perdeu a primeira aula? A primeira aula foi de conversão de unidades. Eu te apresentei uma unidade nova para trabalhar com arcos. A gente deixou de estar trabalhando apenas com o grau, estamos agora entendendo que também tem uma outra unidade de medida, professor, que é o radiano, para estar sendo trabalhado. E a conversão de unidades é bem simples. A gente pediu apenas que vocês apresentassem, ou melhor, aprendessem uma única equivalência trigonométrica, que era que 180 graus vale π radiano. Só foi essa aqui que eu pedi. 180 graus vale π radiano. Então, professor, se o π aqui vale 180, então isso aqui nós teríamos que é 180 dividido por 2, professor. Aquele cara ali, o π sobre 2 radiano, ele vale 90 graus. Então, o que é meu trabalho? Vou botar aqui, ó, no lugar desse x, vou colocar o 90. Vai ficar seno de 90. Aí vai ficar menos tangente de 2 vezes 90, mais cosseno de 3 vezes 90. Embaixo, seno de 2 vezes 90, menos a tangente de 90 dividido por 2. Entendeu? Vamos lá, fazer o desenvolvimento? Prof, tá aqui, professor. Se nós fizermos aqui o desenvolvimento da expressão, você já vai tentando calcular para mim. A expressão vai ser o seno de 90 graus menos a tangente de 2 vezes 90 graus mais o cosseno de 3 vezes 90 graus dividido tudo pelo seno de 2 vezes 90 graus menos a tangente de 90 graus dividido por 2. Bacana? Aqui, professor, esse cara corresponde a um arco de 90 graus. Se você não tiver entendido, é só você perguntar aí. E agora, professor, vamos primeiro simplificar um pouquinho, fazer aquelas multiplicações lá. O que a gente está querendo aqui nessa expressão, professor? A gente quer que você calcule o seno de 90 menos a tangente de 2 vezes 90, que dá 180 graus, mais o cosseno de 3 vezes 90, que dá 270 graus, dividido tudo pelo seno de 2 vezes 90, que dá 180, menos a tangente de 90 dividido por 2, que dá 45. Todos os valores que se apresentaram agora são valores que eu, aluno, já tenho que saber. Então, se você não recorda, dá a espiada lá nas aulas anteriores. A gente vai dar uma pausa rapidinho, só para a gente tomar aquela água. Não vai embora, não é intervalo, tá bom? A gente volta já já para finalizar essa questão. Você já vai tentando fazer aí, tá bom? Até daqui a pouquinho.